E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Arsênicos. E hoje gostaria de conversar um pouco sobre o efeito Dunning-Kruger. Mais um vídeo da série de saúde mental. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer, que eu fico feliz com a presença de vocês aqui e eu desejo de coração que vocês estejam bem, e caso alguma coisa esteja faltando, que o nosso Pai possa prover e que vocês possam encontrar maneiras de alcançar o estado que vocês acham que deveriam estar, se isso for bom para vocês. Tá certo? Mas vamos lá. Efeito Dunning-Kruger. Há um tempo eu tomei conhecimento desse termo. Eu não posso dizer que é uma doença. Também não posso colocar como um traço de personalidade. Mas eu acredito que seja um comportamento, tá? Me parece que ele foi denominado assim pela primeira vez em 1999 por dois pesquisadores, tá certo? E assim, antes de dar minha opinião, porque é uma visão opinativa e de comportamento, mas é bom ter assim algum conhecimento. Peguei aqui um conjunto de informações do Wikipedia em português e eu vou ler aqui, enquanto isso eu vou comentando também, tá? O que é o efeito Dunning-Kruger? Deixa eu ver, a cor talvez assim fique melhor, vamos deixar no preto mesmo. O que é o efeito Dunning-Kruger? Fenômeno descrito e estudado em 1999 pelos psicólogos Justin Kruger e David Dunning. Então ali eu errei, no título eu ia colocar um N, mas na verdade são dois. E David Dunning, da Cornell University. Se refere a indivíduos que não têm competência em uma determinada área, mas acreditam verdadeiramente que sabem mais do que os mais preparados e versados no tema. Olha só. Pessoas que não têm conhecimento na área, mas acham que têm mais conhecimento, inclusive, que especialistas. Esse é um ponto bem interessante. Os especialistas investigaram o que levava essas pessoas a tomarem decisões ruins e alcançar resultados indevidos pela insistência em um conhecimento que não possuem. Dunning e Kruger concluíram que esses indivíduos sofrem com a superioridade ilusória e que a sua incompetência os impede de entender seus próprios erros. Caramba! Quer dizer, não só não possuem o conhecimento suficiente na área, mas ainda têm a incompetência, segundo eles estão falando. Eles não são competentes o suficientes para reconhecer os próprios erros. Olha só. São pessoas que superestimam suas habilidades no campo intelectual e ou social. As duas principais dificuldades nesse caso são ter que administrar os resultados negativos obtidos de seus erros e a incapacidade cognitiva de perceber que não sabe o que acreditam saber. Tá, a gente fica até aqui. Perceba, do ponto de vista do efeito Dunning-Kruger, eu acho que existem basicamente duas pessoas. As pessoas que acham que sabem demais, e as pessoas que têm consciência de si mesmo. Eu acho que eu conheço pessoas que têm esse tipo de... que sofrem, vamos chamar de mal, Eu acho que eu conheço pessoas... Deixa eu fechar aqui, diminuir um pouco o volume.
Eu acho que eu conheço pessoas que sofrem desse mal. E não me entenda mal, a gente não pode, por conta de uma característica negativa de uma pessoa, tirar uma conclusão negativa da pessoa de uma maneira geral, né? Existem pessoas que têm características que não são boas, ou que praticam atos que não sejam legais, mas que, por outro lado, fazem coisas muito boas, tá? Mas eu acho que quando estamos falando, né, de determinados assuntos, quando estamos falando de certos contextos, a pessoa que tem o que sofre do Dunning-Kruger, eles podem ser, na verdade, muito danosas para você. Em que sentido? Quando eu falo para você, é porque eu estou partindo do princípio de que se você está assistindo esse vídeo e se você admite seus erros, existe uma chance de que você não tenha esse treco, né? Não sei. Talvez deve existir algum teste na internet, se você se sentir à vontade para fazer, talvez valha a pena, né? Só para você saber. Mas assim, partindo do princípio de que você não tenha e de que você conheça pessoas que tenham, eu acho que é muito importante saber como agir, porque você pode correr riscos de entrar numa competição infinita, você pode correr riscos de se frustrar, você pode inclusive correr riscos até de perder amizades, né, por conta de uma limitação da pessoa que está ao seu lado. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte: se você conhece alguém que é sabichão, né, que acha que sabe muito e que sempre está certo, eu acho que o último recurso é tentar convencer a pessoa, é tentar se indispor e ficar discutindo, porque a pessoa, ela está altamente certa, altamente segura de si, mesmo que ela esteja completamente equivocada. Mesmo que você esteja mostrando o óbvio do óbvio para ela não vai, ou não vai perceber, ou não vai querer perceber, né? Então você acaba correndo o risco de se chatear, de se irritar, por uma coisa que não faz muito sentido, tá? Eu acho que quando a gente se depara com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, até para a sua própria sanidade mental, uma das melhores coisas que você pode fazer é simplesmente concordar com ela. Simplesmente estar ali de acordo, tá? É isso que você pensa? Eu vou até dar um exemplo. Desculpa aqui os barulhos externos, tá? Mas eu vou até dar um exemplo de um evento que me aconteceu há pouco tempo atrás. Tivemos um problema, né, na empresa em que eu trabalho e o problema foi em parte resolvido sendo encaminhado para outra localidade dessa mesma empresa. Mas chegando lá, né, quando a questão, né, quando a situação foi transferida para essa outra localidade, teve uma colega lá que não sabia exatamente como lidar com a situação. E ela entendeu a situação como algo muito grande, algo que ela não saberia resolver, ou não conseguiria, pelo menos naquele momento, resolver. E ligou pra gente. E ligou pra gente assim, meio que com raiva, né? Falando de maneira que, enfim, eu entendo, eu respeito. Deve ser uma boa profissional, mas eu acho que no momento não estava lá muito feliz. E estava ali com muita certeza de que aquilo que ela estava falando estava certo. Não, mas vocês têm que resolver, aqui não dá para fazer. A gente tentando mostrar. Não, mas tem a diretriz aqui da empresa geral é que você siga o procedimento X, X e Y. Não, mas a pessoa lá não vai resolver e tal. No final das contas, graças a Deus, a situação se resolveu por si só, né? Mas, direto ou indiretamente, a melhor alternativa foi não entrar em conflito com a pessoa. Basicamente isso. Então, assim, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente político, seja, né, diferentes contextos. Eu acho que quando a gente está conversando com alguém que está disposto a aprender junto com você, crescer, está disposto também a te ouvir ativamente, eu acho que vale a pena até discutir. Porque você sabe que a discussão vai ter ali o mínimo de respeito, né? E o crescimento ele vai ser de ambos os lados.
Agora, se você tem uma opinião diferente de uma pessoa e a pessoa não quer arredar o pé e ao invés de tentarem se ajudar, vão ficar os dois ali no embate em ad eterno, tipo combate entre dois cavaleiros de ouro, né? Quem é mais velho vai entender a referência dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu particularmente acho que não vale muito a pena se indispor, né? A gente respeita, deixa a pessoa quer pensar dessa forma, principalmente em ano de eleição, né? Esse episódio ele está sendo gravado no ano de eleições nacionais no Brasil, e a sensação que eu tenho é que, por mais que as pessoas não tenham, em geral, né, eu não acredito que Dunning-Kruger seja um problema populacional ou étnico, mas parece que as pessoas temporariamente adquirem esse Dunning-Kruger, né, em época de eleição, e passam a defender e idolatrar seus políticos de estimação, e quem pensa diferente está errado. Então eu acho que se tem um momento que é bacana praticar a aversão ao Dunning-Kruger, não a pessoa, mas o efeito, eu acho que o momento é justamente nas eleições, né? Ah, mas esse político que você quer votar é ruim, o meu é melhor. Pô. Você acha isso? Ah, com certeza. Tá bom, parabéns. O que você vai falar? O que você vai falar, né? E se eu puder deixar um conselho aí, né, para quem acha que pode ter isso, eu vou até voltar aqui, na verdade, né, para quem estiver assistindo aí, não só ouvindo, mas também vendo, eu coloquei um pequeno gráfico, né? O gráfico aqui é uma relação entre confiança e conhecimento. E segundo, eu acho que esse gráfico aqui é segundo as pesquisas desses dois camaradas, tudo começa, né, com conhecimento, com o assunto sendo exposto. A pessoa que tem o Dunning-Kruger, ele já começa tendo certeza, né, do assunto. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, é dessa forma e pronto. Só que com o passar do tempo, a pessoa que já tinha tanta certeza, ela pode nem falar com você, ela pode nem explicitar, mas dentro de si ela vai começar a se questionar. Opa, mas isso aqui é mais complicado do que eu pensei. E aí você percebe que essa questão da pessoa ter a certeza absoluta atinge uma espécie de platô, né? Conhecimento na área, ela acha que tem todo o conhecimento. Mas se ela se aprofundar, ela vai perceber, com o passar do tempo, que ela não tem conhecimento praticamente nenhum. Até que ela vai chegar perto da base, né? E aí, pelo menos internamente, ela pode admitir que ela não sabe de nada. Eu acho que uma pessoa que tem um Dunning-Kruger, ele dificilmente vai admitir para uma pessoa, ó, eu errei, eu não sei o assunto, eu sou um ignorante. Ele fica para ele mesmo. E aí depois que ele chega nesse ponto de achar que não sabe nada, que de ter certeza que não sabe nada, aí que ele começa a angariar algum conhecimento. Então assim, se você percebe esse modus operandi aí dentro de você, já começa tendo certeza de tudo, e estufando o peito e tal, acho que se eu puder dar um conselho, é o conselho dos dois ouvidos e uma boca, né? Nós temos em tese dois ouvidos e uma boca, né? Dois olhos, inclusive. Parece que os nossos perceptores, né? Pelo menos os do tirando o tato, né? Os nossos perceptores são em dupla, né? As coisas, os elementos do nosso rosto aos quais a gente absorve as coisas. Duas narinas, né? Dois olhos, dois ouvidos. Mas a produção de algo se dá pela boca, né? A nossa comunicação geralmente se dá vocalmente falando, tirando a comunicação corpórea. Então assim, eu acho que é muito mais importante absorver primeiro, para depois poder ter alguma espécie de, né, de opinião sobre. Então assim, o que eu tinha para falar mais ou menos sobre a questão do Dunning-Kruger é isso. Espero que os senhores estejam bem, fiquem bem, espero que esse conhecimento tenha de uma certa forma ajudado, tá bom? E se vocês têm um feedback, uma opinião diferente, por favor, podem falar aí nos comentários, tá certo? Forte abraço a todos e fique com Deus.